Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa tem o apoio dos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje, para minha alegria, está conosco a minha amiga, porque a gente participa do grupo de estudo no Instituto Espírita Leocádio José Correia, Maria Leonir Krum. Maria, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui no programa Palavra Espírita. A alegria é minha de estar aqui mais uma vez e de podermos sempre divulgar a doutrina, né, de uma forma tão abrangente que é hoje nesses nossos meios de comunicação tão rápidos, né, tão práticos, e a gente fica muito feliz. Eu é que agradeço mais uma vez de estar aqui, espero poder colaborar e trazer, elucidar as questões colocadas. Com certeza absoluta, disso eu não tenho a menor dúvida, senão não teria te convidado. Muito obrigada. E hoje o nosso programa vai falar sobre não saiba o que a vossa mão esquerda faz para que a direita não fique sabendo. Que a esquerda faz é uma coisa e a outra fica sem saber. Maria, o que significa essa expressão? Essa questão ela é do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13º nos diz o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Isso significa o conceito básico de caridade verdadeira, né? Porque a caridade verdadeira, ela é discreta, silenciosa, ela não ostenta as suas atitudes de benevolência. Portanto, Jesus nos orientou que jamais disséssemos, contássemos, divulgássemos o bem que fizemos. Ele tem que ser algo natural da nossa inclinação espiritual. Tu falaste em caridade. Agora eu vou de cá, paro na sinaleira e tem alguém pedindo uma moedinha. Aí eu dou uma moedinha. Isso dá para se dizer que é verdadeiramente caridade ou tem um outro nome? Não podemos chamar isso de caridade. Caridade tem um significado maior e mais aprofundado. O que você faz no sinal, nós chamamos de esmola. Não significa que seja algo errado ou de intenção má. Ele é incompleto. E agora, tu falaste caridade, esmola, e eu vou te fazer colocar uma palavra para que tu me responda o que é isso e que muita gente faz. Filantropia. Filantropia é uma caridade de forma pública, né? Que traz grandes benefícios. Às vezes, filantropia abrange hospitais, escolas, grandes campanhas de coleta de materiais, para envolver também essas catástrofes, campanha do agasalho. Isso é filantropia. É uma forma de doar e alcançar a uma necessidade urgente, onde essas pessoas serão beneficiadas. Porém, quem pratica a filantropia também não pratica ainda a caridade no sentido real da palavra. Porque a filantropia, né, Maria, a gente é acostumado a perceber isso nos jornais, TV, etc e tal.
É aquela, entre aspas, caridade em que a mão esquerda está dando, mas a direita está enxergando, é mais ou menos por aí. É inevitável, porque como são campanhas muito grandes, elas estão na mídia, elas são de forma muito pública, né? E por vezes alguma pessoa tem algum interesse também por trás disso, interesses políticos, interesses de influência social, de ascendência social, que a filantropia pode trazer esses benefícios, ou seja, publicidade. E é por esse motivo que nós ainda não vamos poder chamá-la de caridade, mas não significa que seja errado de forma alguma. As pessoas que estão recebendo esses benefícios são realmente pessoas beneficiadas por isso. Elas vão utilizar ou um hospital, ou uma escola, ou uma grande campanha, tudo vem em benefício do outro. Porém, o que vale sempre é a intenção de quem se entrega a essa doação. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que a moral de Jesus é pela caridade. Como é que se explica isso? A questão 886 do Livro dos Espíritas, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade. O que significa a palavra caridade no que Jesus entendia caridade? E a espiritualidade nos responde: caridade no entendimento é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso sim, agora nós estamos falando da palavra, finalmente falando de caridade no sentido real. O maior exemplo é Jesus. Ele quer nos dizer o quê? Benevolência para com todos. Então nós começamos falando de filantropia, de esmola, né? E isso é uma benevolência que nós temos que ter constante na nossa vida, né? Em todos os nossos momentos temos que ter benevolência, temos que estar prontos a nos entregar de uma forma feliz, alegre. Indulgência para com as imperfeições do outro, compreensão para com o erro dos outros, né? Estarmos sempre prontos a compreender que os outros são falhos, assim como nós também. Então nós temos que ter indulgência. E o perdão das ofensas? É um pouco mais difícil quando falamos de perdão, porque ele envolve bastante o nosso orgulho, a nossa vaidade. E o perdão verdadeiro não deixa de ser caridade absoluta. Agora, Maria, tu falaste em perdão. Por que o perdão, eu já nem vou dizer o verdadeiro, né? Mas aquele perdão, mais ou menos, né? Ainda nós não estamos aptos a exercê-lo com toda a sua amplitude e profundidade. Como é que se explica isso? A gente explica pelo planeta que nós habitamos. Nós somos do planeta Terra, um mundo de provas e expiações, onde a maioria dos seus habitantes ainda são muito apegados à materialidade, portanto, à vaidade. E quando devemos perdoar alguém, vamos abrir mão da nossa vaidade, do nosso orgulho de estarmos com a razão, né? Então teremos que nos humilhar, teremos que perdoar verdadeiramente, é nos despir das nossas vaidades, é compreender. E ainda na nossa condição humana, temos uma grande dificuldade. Raros são aqueles que perdoam verdadeiramente, raros são aqueles que se libertam dessa vaidade, desse orgulho, para ter indulgência para com os defeitos dos outros. Quem acredita, é lógico, quem acredita em reencarnação, e para esses que eu faço essa pergunta para Maria, será que eu praticando agora o perdão, com certeza absoluta, na próxima encarnação eu já vou vir um ser que vou perdoar com mais facilidade? Certamente. Que Deus te abençoe nessa perseverança de buscar isso, porque não é fácil fazer as reformas íntimas, que são as verdadeiras.
Às vezes aparentamos pessoas agradáveis, educadas, mas nos deixamos em determinados momentos de dificuldade envolver por sentimentos de mágoa, de raiva, uns repente de rancor, e isso nos atrasa. Se você tem essa aptidão em observar os teus erros e querer melhorá-los, e aí incluindo o perdão, que é muito lindo, é um gesto nobre, poucas pessoas conseguem praticá-lo, você certamente retornará numa próxima encarnação um desses missionários que passam a vida se entregando e se doando, sem nenhuma vaidade, sem esperar nada em troca. A Maria e eu participamos no Instituto Espírita Leocádio José Correia do mesmo grupo de estudos. E eu pergunto para a Maria, aquelas pessoas que têm interesse em participar, em entender melhor a doutrina espírita, o grupo de estudo ajuda não só a entender melhor, mas perceber que perdoar é uma coisa muito bacana, muito legal, que traz um alívio daquela carga que nós trazemos em cima dos nossos ombros. Muito bem colocado. Esse convite fica aberto a todos. Venham à Casa Espírita. Pode ser em qualquer uma que de repente seja mais fácil a sua locomoção. Busque o conhecimento, porque quando eu estudava isoladamente os livros de Kardec, eu tinha uma compreensão muito restrita de toda a doutrina. No momento que esse grupo se reúne semanalmente, se debruça sobre os temas e pesquisa e debate, o nosso conhecimento se amplia de uma forma vantajosa, digamos assim, para aquele que estuda isoladamente. Não significa que você não deva ler os livros. Eu estou fazendo um convite para que você amplie o entendimento. O conhecimento, e há nesses livros um manancial de informações benéficas, vinda de espíritos superiores, só o conhecimento é que nos trará as condições de entendermos o nosso real papel enquanto encarnados na humanidade. Porque quem nos traz todo esse conhecimento são espíritos que já viveram entre nós, reencarnaram várias vezes, ascenderam para comunidades excelsas onde a sabedoria e o perdão predominam. E dizem eles, um deles é São Vicente de Paulo, que nos diz que praticai sempre o bem, porque só ele nos levará a esse mundo melhor. Portanto, praticar o bem de uma forma desprendida é a chave de uma felicidade que nós tanto buscamos, né? Está aí a chave dessa felicidade tão buscada. Muito bem. Maria, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas eu já gostaria de deixar um questionamento para ti responder já no início do segundo bloco, que diz o seguinte: a diferença entre estar caridoso e ser caridoso. São duas coisas diferentes ou duas coisas semelhantes? Não sei, mas tu vai responder para nós no segundo bloco. Vamos certo? responder no próximo bloco. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. O nosso intervalo é 1 minutinho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV,
Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores que possibilitam o nosso programa estar no ar há 2 anos e meio, que são Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou batendo um papo com a minha amiga de estudo, lá do Instituto Leocádio José Correia. Para quem não sabe onde fica, fica na rua Venâncio Aires, entre a Apel e a Visconde de Pelotas. Quem tiver interesse de ir lá, aprender, estudar a doutrina espírita, tem um mínimo de interesse, as portas sempre estarão abertas. E eu estou batendo um papo com a Maria, como eu já disse, Maria Leonir Krum, sobre caridade, filantropia, enfim, todas essas coisas que falam em doar ou doar-se. E eu, no final do primeiro bloco, eu deixei uma questão para Maria. O que é ser caridoso e estar caridoso, Maria? Muito boa pergunta para que a gente comece a entender de fato o que é caridade. O ser caridoso é aquele ser que tem a aptidão natural de fazer o bem. Em todas as circunstâncias da qual ele for solicitado na sua rotina, na sua família, no seu trabalho, andando na rua, numa fila, ele está sempre inclinado a colaborar, a ajudar as pessoas. Ele tem uma personalidade bondosa, caridosa. E ele está constantemente envolvido com isso. Um exemplo que nós podemos dar, a gente mencionou a casa espírita, as casas espíritas, né? Lá nós temos seres caridosos, porque eles estão envolvidos com a casa 365 dias do ano, com as portas abertas, entregando um alimento, entregando um agasalho e principalmente entregando o conforto e a palavra. A boa palavra, a evangelização. Esses são caridosos. O estar caridoso, que não deixa de ter algum mérito, obviamente que sim, né? O estar caridoso são aquelas pessoas que o momento propicia para que ele pratique uma boa ação. Ou seja, se envolver com alguma campanha, alguém liga pedindo ajuda, ele, vou avaliar, acaba se envolvendo. Então essa pessoa está caridosa naquele momento, né? Mas o ser caridoso é aquele que vai abrir mão da sua rotina, da sua vida e vai se envolver totalmente com a bondade, com se entregar para as pessoas não apenas de uma forma material, mas entregar o seu ser, o seu entendimento, o seu pensamento, a sua palavra, a sua dedicação ao outro é uma constante na sua vida. Este é um ser caridoso. Perfeito. Maria, algumas correntes religiosas dizem que fora da fé não há salvação. E a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Qual é que tu acha mais, não por tu seres espírita, mas qual é que tem mais lógica nisso aí? E por quê? Exatamente, é muito bom explicar para que as pessoas tenham entendimento. Não está equivocado quando se diz só dentro da fé se há salvação, mas fica incompleto, né? Porque nós temos que ter fé no futuro. E o futuro o que é? A nossa evolução espiritual. Que nós queremos quando desencarnarmos, e isso é algo natural, vamos desencarnar, ir para lugares melhores. Nós vamos merecer ir para esse lugar melhor se nós tivermos praticado a caridade como nos ensinou São Vicente de Paulo, dizendo que é a chave dessa felicidade. Então, fora da caridade não há salvação, porque somente com a fé eu não vou me salvar. Eu preciso agir, eu preciso
ter pensamentos benéficos, eu preciso ter atitudes benéficas, uma conduta benéfica, porque apenas acreditar que ser bom não me faz bom. Agora, perdoar. Esse não é fácil isso aí, né, Maria? Mas por que perdoar, e isso a gente encontra dentro da filosofia espírita, é libertar-se? Certamente. É algo que a gente não descreve, cada um sente a sua liberdade em determinados momentos. E nós vivemos dentro de uma rotina materialista que nos envolve e que às vezes até nos sentimos meio presos a essa corrente de vida, de atividades, de envolvimento com as pessoas. E raramente experimentamos a sensação de liberdade, né? Por quê? Porque estamos presos à matéria. E o perdoar vai nos libertar-se porque eu vou começar a abrir mão de materialidade, abrir mão de vaidade e me inclinar a sentimentos de humildade. Só esses sentimentos de humildade é que me farão perdoar o meu irmão que errou contra mim. Quando Jesus nos disse perdoar até 70 vezes 7, Ele estava chamando a nossa atenção que os nossos irmãos erram constantemente contra nós, assim como nós erramos constantemente contra os nossos próprios irmãos. Então nós temos que estar o tempo todo perdoando para não aprisionarmos o nosso espírito em coisas materiais. O nosso espírito precisa ser alimentado de sentimentos nobres, de sentimentos edificantes, que são amar incondicionalmente, perdoar a todos, lá na resposta do Livro dos Espíritos, na 886, Jesus mesmo nos responde dessa forma. Maria, segundo a visão espírita, por que nesse planeta escola existem tantas pessoas que precisam desse sentimento caridoso das outras pessoas e outras tantas não têm essa necessidade? Ou seja, caramba, será que não seria possível ninguém ter necessidade de receber dos outros alguma forma de ajuda, de caridade, filantropia, esmola e por aí afora? Muito bem colocado essa questão, Jader, porque ela nos remete à nossa escala espiritual, ao nosso nível evolutivo. Ou seja, quem não se surpreende ou se choca quando observa na rua alguém andarilho, alguém se humilhando para conseguir um alimento, né? Ou se você visitar uma vila, você vai verificar tantas carências, né? Não tem água, a casa é um papelão. E aí a gente se pergunta, né? Por que Deus permite que esses seres tenham tão pouco, enquanto outros têm tanto? Inclusive gostam às vezes até de ostentar esse tanto que tem. Isso depende muito daquilo que nós viemos resgatar aqui nesse planeta escola, como você mesmo mencionou. Em outras vidas, em vidas pretéritas, cometemos nossos equívocos e nos comprometemos com a justiça de Deus, com a lei de Deus, a lei do universo. Quando estamos na espiritualidade, receberemos uma nova oportunidade de encarnarmos para aqui resgatarmos as nossas falhas. Então nós viremos em condições diversas aqui no planeta Terra. Uns virão com deficiências físicas bem limitadoras, outros virão gozando de saúde perfeita. Teremos aqueles que vão nascer em lar de opulência, de fartura cultural, de fartura de bens, de oportunidades, de desenvolvimento, e outros na mais absoluta carência de oportunidade. Isso são os nossos resgates. Foi nós mesmos quem escolhemos isso quando estávamos na espiritualidade,
o que viríamos aqui resgatar. Quando assistimos catástrofes, Santa Maria viveu um drama inesquecível com a tragédia da boate e todos se perguntaram por que esses jovens tiveram suas vidas ceifadas tão prematuramente e essas famílias ficaram nesse sofrimento inexplicável, incompreensível para quem não teve um ser ligado diretamente à tragédia. Isso tudo é que a doutrina traz para nós esse conforto, né? Teremos sim uma vida muito melhor. Esses jovens vieram, fizeram seus resgates, os próprios pais, amigos envolvidos fizeram seus resgates de dor, de sofrimento pela perda. A sociedade inteira se solidarizou com isso, sofreu, cada um a seu modo, mas a doutrina espírita traz um conforto e nos diz: eles resgataram e ascenderam para mundos muito melhores. Esse é o nosso conforto que a doutrina nos traz. Maria, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos, passa rápido, né? Meu último questionamento para ti. É possível eu, tu, ele, nós, vós, eles evoluirmos sozinhos? Não, é impossível se desenvolver em qualquer circunstância sozinho. O ser humano é um ser conjunto, porque Deus nos criou a todos uns para amparar aos outros. Nós não seríamos ninguém sem as outras profissões que nos beneficiam com seus bens, com seus desenvolvimentos e vice-versa. Cada um de nós tem seu papel na sociedade e igualmente cada um de nós tem seu papel perante Deus. Todos nós só nos desenvolvemos pelos nossos irmãos que estão à nossa volta, as pessoas que passam por nós, as que estão por vir ainda para passar por nós, todos vão colaborar com o nosso desenvolvimento, com a nossa ascensão espiritual. Muito bem. Maria, lamento te informar que nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de passar a régua, como se diz, eu te dou os últimos 15 segundos para tu dizeres o que tu desejar. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradeço também a assistência que sempre nós espíritas sabemos que temos na hora de colocarmos as palavras de Jesus para com os nossos irmãos, temos essa assistência. Então tudo que foi dito aqui é para o aprendizado de quem nos ouve e é para o nosso próprio aprendizado, nós que estamos falando. Agradecemos, desejamos a todos uma ótima semana, que todos tenham muita paz e harmonia nos vossos lares. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, Maria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e com certeza absoluta virá outras vezes aqui. Estamos à disposição certo? de você sempre que necessário. Tá ok, muito obrigado. E dizendo isso, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.